Estamos de volta então para ver mais um episódio da nossa série Subindo de Rate no Chess.com, nossa série de partidas instrutivas. Se é a sua primeira vez aqui, a gente joga 15 mais 10 no Chess.com contra oponentes aleatórios e aí no final a gente analisa a partida que a gente jogou para tentar aprender alguma coisa com ela e assim retirar o máximo de valor instrutivo dessa partida. A gente já tem alguns episódios, cada vez chegando mais perto da nossa meta de 1.600. Depois dessa partida a gente acabou com 1.498 de rating, então falta só uns 100 pontos aí. E esses outros episódios estão na playlist de partidas instrutivas, eu vou deixar o card para ela aqui em cima se você não viu ainda e tá na descrição também se você quiser ver no final do vídeo. Então vamos lá, nessa partida a gente caiu com as peças pretas contra X-Clover de 1503 de rating. Ele abriu com D4, eu respondi D5 e a gente chegou numa abertura que eu acredito que seja a primeira vez que acontece nessa nossa série, que é D4 D5, especialmente de pretas, né? Porque de brancas eu nunca joguei D4 e de pretas eu acho que a gente nunca teve alguém jogar D4 contra a gente. Então tem várias opções que as pretas têm aqui para lidar com essa abertura, ela é tão rica quanto E4 e E5. E o que eu costumo jogar contra isso, quando o oponente joga C4, né? É aqui a defesa eslava ou defesa semi-eslava. Talvez você seja um pouco familiar com o lance E6 nessa posição, que seria o gambito da dama negado, que é C4 é o gambito da dama, quando o branco oferece sacrificar, entre aspas, esse peão de C4 e as pretas negam, em vez de tomar, elas defendem o peão. Existe outra maneira de defender esse peão, que não é com o peão de E, mas sim com o peão de C. Você pode alcançar o mesmo objetivo, digamos assim, de defender o peão de D5 com outro peão jogando C6. E essa aqui é a eslava. Então essa é uma abertura extremamente rica e dentro da eslava tem a semi-eslava, que é uma variante específica, digamos assim. Depois de você entrar na eslava com C4 e C6, vai chegar um ponto onde você vai ter que tomar uma decisão quanto a esse bispo claro aqui. Essa decisão sendo se você desenvolve ele antes de jogar E6, antes de mover o peão, ou se você joga E6 primeiro e deixa o peão dentro da cadeia. Essa é a principal diferença, digamos assim. Se você, em breve, jogar bispo F5 e depois E6, ou seja, tirar o bispo da cadeia e depois decidir fechar ela, essa é a eslava propriamente dita. E a semi-eslava é quando as pretas jogam E6 primeiro e depois deixam o bispo dentro da cadeia e depois às vezes jogam bispo D7 ou mais comumente, quase todas as vezes, vão jogar bispo B7. A gente vai ver um pouco disso se concretizando, mas eu só queria esclarecer essa diferença, mas primeiro os cavalos saem. Essa questão de desenvolvimento do bispo é esclarecida um pouco mais para frente. Então primeiro as brancas jogam cavalo para C3 ou cavalo F3 nessa posição. O lance mais comum é cavalo F3, em cujo caso as pretas respondem cavalo F6 e agora cavalo C3 e E6 seria a semi-eslava. É como a gente entra na semi-eslava pela ordem de movimentos mais comum. A gente chegou nessa mesma posição aqui na nossa partida, mas não foi por essa ordem de movimentos. Na partida que eu joguei contra o X-Clover, ele jogou cavalo C3 primeiro, então depois de eu ter jogado C6 ele desenvolveu o cavalo da dama antes. Eu joguei cavalo F6 da mesma forma, ele jogou cavalo F3 agora e depois eu joguei E6. Então a gente usou uma ordem de movimentos um pouquinho diferente, mas chegou na mesma posição. Isso é uma transposição, então a gente chega no final na semi-eslava de qualquer forma. E aqui nessa posição é o branco quem escolhe a variante. Ele tem dois lances principais aqui, que de modo engraçado também envolvem desenvolver o bispo escuro das brancas ou fechar a cadeia e deixar o bispo lá dentro. Então as pretas têm essa ramificação na árvore de variantes, se elas tiram o bispo e depois jogam E6 ou se elas jogam E6 primeiro. As brancas também têm algo parecido. Nessa posição elas podem tirar o bispo e depois jogar E3, ou elas podem jogar E3 imediatamente. Aí, tirar o bispo imediatamente vai levar a umas variantes, pode ser a Botvinnik, pode ser a Moscou, pode ser a anti-Moscou. E jogar E3 primeiro vai levar a outras variantes como a Meran ou anti-Meran, que a gente vai ver um pouco. Na nossa partida, ele jogou bispo para G5. Ele desenvolveu o bispo primeiro e depois decidiu fechar a cadeia. Só que o lance mais comum, no nível mais alto, é E3 nessa posição. E aqui as pretas jogam cavalo para D7, elas esperam um pouco para resolver a questão entre esses peões aqui, porque
capturar imediatamente não seria favorável depois de as brancas jogarem E3. Por exemplo, capturar em C4 imediatamente vai permitir ao branco tirar o bispo dele de uma vez e já recapturar o peão desenvolvendo uma peça. Ele faz duas coisas ao mesmo tempo, ele desenvolve com o tempo. Então essa tensão é muito comum, não só nessa abertura como em outras, quando esse tipo de coisa pode acontecer, que o cara que vai capturar espere o outro cara desenvolver a peça primeiro, para que ele não permita o oponente ganhar tempo dessa forma. Então o que as pretas estão querendo aqui com o cavalo D7 é esperar o branco desenvolver o bispo, digamos que ele jogue bispo para D3 aqui, que é a Meran, e só agora ele vai capturar em C4, porque o branco vai ter que desperdiçar mais um tempo. Ele já tirou o bispo, ele vai ter que mover de novo a mesma peça para recapturar o peão de C4. A anti-Meran seria quando o branco tenta evitar essa perda de tempo e não desenvolve o bispo primeiro. Em vez de jogar bispo para D3 aqui, ele joga algo como dama para C2. E enfim, aqui seguem outras variantes que a gente não vai cobrir porque esse não é um vídeo de abertura e não foi isso que aconteceu na partida. Eu só tô mostrando para que você tenha uma ideia da riqueza dessa abertura e de algumas outras coisas que poderiam ter acontecido. Como eu falei, na nossa partida, depois de eu ter jogado E6, ele escolheu desenvolver o bispo primeiro. Ele jogou bispo para G5. As pretas escolhem aqui entre H6 ou D toma C4, porque a primeira coisa a se observar nessa posição é que o peão de C meio que tá voando ali, né, porque as pretas podem capturar. Essa seria a Botvinnik, e essa é uma variante que leva algumas das posições mais afiadas e mais táticas de todo o xadrez. H6 também não é muito diferente, leva umas posições bem afiadas também, só que comparado a D toma C4, que é a Botvinnik, nem tanto. São posições um pouco mais mansas, digamos assim, mas em algumas variantes pode chegar a coisas bem parecidas. H6 nessa posição força o branco a tomar uma decisão. Ele quer voltar o bispo ou ele quer tomar o cavalo de F6. E aqui é quando as pretas escolhem entre a variante Moscou e anti-Moscou, da qual eu falei mais cedo. Se elas tomarem F6 aqui, é a Moscou. Se elas voltarem o bispo para H4, é a anti-Moscou. Mas não foi isso que eu joguei na partida. Depois de ter jogado o bispo para G5, eu decidi entrar nessas linhas extremamente afiadas da Botvinnik com D toma C4. E aqui o ponto todo desse sacrifício de peão para as brancas é que elas vão abrir o peão de E rápido, atacar o peão de C4 com o bispo claro, então o branco vai jogar E4 aqui, foi isso que ele fez, o que ataca o peão de C4 e ameaça E5, que ataca com o peão o cavalo de F6 que está cravado a dama. Então a lógica do branco é que essas oportunidades táticas vão garantir a ele que ele recupere o peão, só que não é tão simples assim. Como a gente vai ver aqui na Botvinnik, o preto não se importa com essa ameaça de E5, ele joga B5 e defende o peão de C4, ele, digamos assim, segura esse peão extra que ele conseguiu tomando em C4. Só que agora o branco ele não vai ficar para trás, ele vai tentar recuperar o material dele de alguma forma, ele vai jogar E5, o que aparentemente ganha uma peça, porque o preto não pode mover o cavalo, e o cavalo está atacado por um peão. Só que ao socorro vem esse lance H6, que contra-ataca o bispo. Agora, se o branco capturar o cavalo de F6 com o peão, a gente toma o bispo de G5 com o peão também, e a gente não perde uma peça, e a gente preserva esse peão extra aqui. Então, as brancas não costumam jogar isso, elas costumam voltar o bispo para H4 nessa posição e preservar a cravada para tentar, de novo, capturar o cavalo com o peão e sair ganhando uma peça. Então, mais uma vez, se você não quiser perder a peça aqui, você tem que jogar G5, não existe outra opção. E aqui, como o branco tem essa certeza de que ele vai recapturar o cavalo de F6 com o peão, ele sacrifica uma peça também, na certeza de que ele vai recuperar essa peça. Então ele joga cavalo toma G5 e depois de H toma G5 e bispo toma G5, o cavalo de F6 vai ser recuperado, agora não tem mais truques. Então esse foi só um sacrifício temporário pela parte das brancas. Então tem dois lances aqui que as pretas podem jogar, dois lances de desenvolvimento, cavalo para D7 e bispo para E7. Se eu não me engano, bispo E7 é o mais comum no nível mais alto, mas o que eu jogo quando eu jogo essa variante é cavalo para D7. Foi isso que eu joguei. E agora o branco recupera o material dele jogando E toma F6. E a gente, depois dessa maluquice toda, chega numa posição na qual, lá no início, né, o preto ganhou um peão tomando C4, e agora é o branco quem tem um peão a mais, porque ele sacrificou a peça pelos peões de H e G e depois recuperou a peça. Então, o branco tem um peão a mais nessa posição. Essa estrutura de peões está muito louca, tem um peão em F6 e um bispo atrás, a ala do rei das pretas está completamente aberta. Enfim, você consegue ver como essa posição é solo fértil para oportunidades táticas. Aqui, tudo isso que eu mostrei para vocês até agora é teoria da Botvinnik,
depois de D toma C4, a linha é meio que bem forçada. Mesmo que o branco não saiba nada de teoria, é bem provável que ele ache E4, depois de você defender o peão, ele ache E5 atacando o cavalo, aí em H6 ele volte o bispo, em G5 ele tome o peão. Então você chega nessa posição de modo bem forçado, bem natural. É depois de cavalo para D7 ou bispo E7 e as brancas recapturarem F6 que as coisas deixam de ser forçadas e agora o branco tem que começar a pensar para tomar a decisão dele. O lance que eu conhecia nessa posição aqui, depois de ele tomar bispo para D7, foi isso que eu joguei também nessa posição, desenvolvendo o bispo claro, e aqui vem a hora que o branco decide, né? O lance que eu conhecia para as brancas aqui é G3, tentando jogar bispo para G2, e depois de G3 as pretas jogam C5, que aproveitam a chance de que agora esse lance é um ataque descoberto na torre, e o branco joga D5 para evitar a perda do peão de D4 e ao mesmo tempo fechar essa diagonal. E, enfim, isso leva a toda uma outra variante que é bastante teórica, mas o ex-Clover aqui não jogou G3, ele jogou um outro lance, bispo para E2, que esse eu nunca tinha visto, só que eu acabei jogando da mesma forma, assim, o computador sugere nessa posição, como C5 não é mais um ataque descoberto na torre, porque ele não moveu o peão de G, o computador sugere simplesmente tomar de volta o peão em F6, só que se você reparar nessas outras linhas onde o branco joga G3, e se você conhecer um pouquinho da teoria mais pra frente, as pretas às vezes demoram pra caramba pra recapturar esse peão de F6, porque elas meio que têm a certeza de que esse peão não vai a lugar nenhum, esse peão tá em F6, tá extremamente fraco e é muito difícil de defender, então as pretas meio que se dão ao luxo naquela variante de atrasar a recaptura desse peão de F6 pra quando for conveniente. E por eu conhecer um pouco das linhas quando o preto atrasa essa recaptura, eu joguei dessa forma, eu atrasei essa recaptura, mas o computador recomenda tomar em F6 imediatamente. Mas não faz tanta diferença aqui. Depois de bispo para E2, eu joguei C5, meio que nos mesmos planos de que se ele tivesse jogado G3, porque C5 também queria um ataque descoberto, né? Mas na torre, mais o peão em G2 está no ar, porque ele tirou o bispo de F1 da diagonal. Então, para defender contra G2, ele jogou bispo F3, contrapondo o meu bispo na diagonal. E eu defendi o meu bispo, eu joguei dama para B6, que também é outro lance bem temático, quando as brancas jogam G3 na linha teórica. É tipo assim, esses lances C5 e dama para B6, o preto joga de qualquer forma quando o branco joga G3. Então eu meio que não tô inventando nada ainda até esse ponto. E aqui ele decidiu capturar, trocar voluntariamente, ele tomou em B7, eu tomei de volta em B7. E aqui ele tá meio que numa situação curiosa, né? Porque a dama tá atacando G2 e tem essa tensão entre os peões aqui. As pretas estão consolidando a posição. Até agora nada muito grave, né? Só que agora ele cometeu o erro mais tosco, assim, que ele poderia ter cometido, que é não perceber que a dama tá atacando G2. Ele capturou em C5 e pendurou o peão de G2, que não é só um peão, né? Depois de dama toma G2, a torre tá no ar e o bispo em G5 estão no ar, é um ataque duplo, o que quer dizer que ele perde uma peça. Então ele salvou a torre, com torre para F1 e eu tomei em G5. Aqui tem alguns truques, digamos assim, que as brancas podem tentar, mas o preto já tá completamente ganho. Eu digo truques porque ele tem esses lances meio chatinhos, assim, C6 atacando o cavalo e ele tem esse peãozinho que tá no ar aqui, que inclusive ele tomou, ele jogou o cavalo toma B5 nessa posição. Mas nada disso funciona. No final do dia, as pretas têm um bispo a mais, porque ele permitiu aquele ataque duplo, e as pretas têm sim recursos para defender. Como a gente vai ver, o rei não tá inseguro nessa posição. As pretas têm todos os recursos necessários para não levar nem cheques, para você ter ideia. Então, a primeira coisa a se defender contra aqui é essa ideia de cavalo para C7. Ele tá ameaçando essa forca. Então, eu joguei o lance bastante óbvio até, dama toma C5, recapturando o peão e defendendo C7. Aí ele jogou dama para F3, ainda tentando criar problemas, né? Agora ele tá atacando a torre de A8. A primeira coisa que eu considerei aqui foi fazer o roque longo, para que salve a torre e coloque o rei numa posição mais segura, digamos assim. Mas isso permite umas complicações que são desnecessárias. Roque longo aqui, por mais que o preto continue completamente ganho, permite dama para A8 e depois de cavalo B8 que é forçado, ele tem cavalo tomar A7, porque agora a dama tá defendendo. Depois de rei C7, o preto, como eu falei, tá completamente ganho. Isso aqui não é nada, objetivamente falando, mas não tem por que permitir isso se você pode jogar de modo mais sólido, né? Então, em vez de roque longo nessa posição, depois de ele atacar a torre, eu movi a torre. Tem dois quadrados que são bem plausíveis aqui, que são D8 ou B8. Os dois lances são muito bons, até tão bom um quanto o outro. Eu acabei decidindo por torre para B8, porque eu sei que ele vai ter que mover esse cavalo e depois que ele mover, minha torre vai estar mirando B2. Essa é a primeira motivação. E a segunda é que isso cria, digamos assim, uma teia defensiva em torno do meu rei, que ele não consegue penetrar, porque o cavalo bloqueia cheques ao longo dessa diagonal. O cavalo defende a torre, a dama defende o peão,
e a torre defende a última linha. Então tá todo mundo defendendo todo mundo aqui. O rei fica completamente seguro com essa constelação de peças, cavalo em D7 e torre em B8. Por isso eu joguei dessa forma. Mas torre para D8, como eu falei, seria igualmente bom. Ele agora voltou o cavalo para C3 e eu posso tomar em B2, assim, tem uma pletora de lances que ganham nessa posição, mas eu preferi tentar forçar a simplificação da posição mais cedo. Não tem por que não tentar forçar a troca das damas quando você já tem uma peça a mais. Vai tornar mais fácil o trabalho de simplificar. Então eu joguei dama para E5 cheque, o que encoraja ele a bloquear com a dama e a gente vai poder trocar, né? Ele jogou dama para E3 e agora sim eu tomei em B2. Dá pra tomar a dama dele e depois dessa troca aqui tomar em B2, né? Dama toma E3, F toma E3 e torre toma B2, só que isso permite a ele defender o peão de F6 com a torre. Eu não queria isso, porque eu quero recapturar esse peão com o cavalo daqui a pouco. Então é melhor pra mim que ele tome a minha dama. Então, e como a dama dele tá cravada ao rei, essa dama não tá em lugar nenhum. Então eu tomei em B2 e eu meio que convido ele a tomar nos meus termos. Ele toma a minha dama e aí eu preservo esse alvo fraco em F6. Foi isso que ele fez. Ele tomou em E5, o cavalo toma E5 e agora ele fez o roque longo. O que, assim, ele tá perdido, mas parece solidificar a posição. Só que tem um lance aqui que é o fim da picada, digamos assim, é o lance que arremata. Depois de eu jogar esse lance, ele resignou na hora. E se você quiser pausar o vídeo e tentar encontrar esse lance, eu vou te dar a chance agora. Não teve muitas oportunidades para fazer isso ao longo desse vídeo, porque foi meio que bem direto, foi só teoria e depois ele pendurou um ataque duplo logo no início. Mas se você quiser agora, tenta pausar o vídeo. Tem múltiplos lances que ganham, mas o melhor deles é esse que eu vou te mostrar agora. Espero que você tenha encontrado, que é bispo para A3. Defende a torre e cria uma ameaça de cheque descoberto, que é bem grave, assim. Além da ameaça de cavalo para D3 nessa posição, que é cheque. Ele teria que tomar, porque o rei não tem para onde ir. Então ele tá meio que sem opções aqui. Se ele jogar, por exemplo, o cavalo para A4, que ataca a torre, você move a torre com cheque descoberto e depois toma o cavalo. Então o único lance que meio que segura a posição é cavalo para B1. Como eu falei, nessa posição ele resignou, ele não jogou esse lance. A gente está só analisando aqui para ter uma ideia de como as pretas convertem se ele continuar jogando. Então o melhor lance seria cavalo para B1, porque ataca a peça que é a peça que está ameaçando o cheque descoberto. Então esse tipo de recurso é muito comum. Quando alguém está ameaçando um cheque descoberto, você tentar analisar qual é a peça que está dando o cheque, qual é a peça que sai do caminho, qual é a peça que dá o cheque. Nesse caso, a peça que sai do caminho liberando o cheque é a torre, mas a peça que dá o cheque é o bispo. Se você conseguir colocar essa peça que dá o cheque ampli, meio que minimiza o risco da situação, porque sempre que ele descobrir o cheque, você pode tomar, porque a peça está ampli. Essa é a ideia. Se eu mover a torre com cheque descoberto, ele toma o bispo, porque o bispo está ampli. Só que isso aqui leva a uma simplificação forçada da posição, na qual o preto sai com material a mais. A gente começa com o cavalo para D3 cheque. O rei está completamente afogado, então ele tem que tomar. Agora, depois de torre toma D3, C toma D3, ele pode tomar o bispo aqui, que parece estar no ar. Só que quando ele tomar em A3, a gente vai tomar em A2 e isso é um ataque duplo. A gente está ameaçando tomar o cavalo e a gente está ameaçando torre para A1, que é um raio-x na torre que está em defesa em F1. Então ele não tem como defender tudo ao mesmo tempo, ele perde o cavalo ou perde a torre. É melhor perder o cavalo, então ele vai mover o rei, digamos assim, para qualquer lugar que previna esse ataque. E aí você toma em A3 e agora você tem uma torre a mais, são 4 peões contra 3 e as pretas têm uma torre a mais. Aqui simplificar e converter vai ser extremamente fácil. Então essa foi a partida, eu espero que tenha dado para aprender alguma coisa. Se você nunca viu, por exemplo, a eslava ou semi-eslava, espero que tenha sido uma mini introdução interessante. Mais pra frente lá a gente ainda vai fazer uma série de aberturas, eu e minhas promessas. Mas a gente vai fazer sim uma série de aberturas na eslava e na semi-eslava, depois de terminar algumas que estão na lista aí mais à frente. Se você tiver alguma sugestão, alguma dúvida, algum comentário, deixa aí embaixo, eu tô sempre lendo. Eu espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo.